Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 melhores fundos imobiliários para se investir nesse ano de 2024. Então já pega o papel e a caneta aí para você anotar, principalmente você que ainda não tem uma carteira de fundos imobiliários. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, para a gente começar, eu preciso deixar aqui um disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda dos ativos que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. O nosso objetivo aqui é educacional, ou seja, ajudar você a tomar uma decisão mais sábia de investimentos. Portanto, use essas informações que eu vou trazer no vídeo para vocês com sabedoria. Bom, investidores, dito isso, bora lá para o site Status Invest. Bom, o primeiro fundo imobiliário que eu indico para vocês investirem nesse ano de 2024 é um fundo de logística. E eu estou falando aqui, investidores, do fundo LVBI11. Ele é um fundo hoje negociado lá na B3 com um valor em cota de R$ 118,65. E um destaque importante, ele vem distribuindo aí nos últimos 12 meses 8% em dividendos. E um ponto muito importante, ele já acumulou uma valorização nos últimos 12 meses de 18%. Ou seja, é um fundo imobiliário de logística que vem crescendo bastante aí nos últimos meses. O valor de patrimônio hoje desse fundo está aqui na casa do 1,6 bilhões de reais. E o indicador P sobre VP, que compara o preço da cota com o valor patrimonial, gira em torno de 1,01, ou seja, o valor das cotas desse fundo imobiliário está bem de acordo com o valor de patrimônio que ele possui. A liquidez desse fundo, investidores, também é excelente, gira em torno aqui na casa dos 5 milhões de reais diariamente lá na B3. Justificando a minha escolha por esse fundo, quando a gente analisa aqui principalmente o administrador, a gente vê que quem faz a gestão desse fundo hoje é o banco BTG Pactual, ou seja, é uma instituição de renome aí no mercado. E olhando aqui a distribuição de dividendos e olhando aqui principalmente os últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo ele vem aumentando a sua distribuição de dividendos ano a ano. E isso, obviamente, é excelente para nós investidores. Como eu mencionei para vocês, esse é um fundo de logística, ou seja, ele possui dentro do seu portfólio, dentro do seu patrimônio, galpões logísticos. E diferente, por exemplo, do fundo HGLG ou até mesmo o XPLG, ele possui excelentes ativos dentro da sua carteira. Quando eu falo, investidores, de excelentes ativos, eu estou falando aqui de galpões logísticos que ficam próximos da cidade de São Paulo, pois os galpões que estão mais próximos às capitais são os mais valorizados, pois diminui o preço do frete e, obviamente, o tempo da entrega dos produtos para os clientes. Um exemplo disso, investidores, é aqui o galpão de Itapevi, que fica na Grande São Paulo. Esse fundo ele também tem um galpão aqui em Jandira, que também é muito próximo da capital de São Paulo. Falando aqui de outro galpão, por exemplo, nós temos aqui Guarulhos, nós temos também galpões em Mauá, ou seja, é um fundo imobiliário que possui excelentes ativos e ativos muito próximos aqui da capital de São Paulo. E isso é super valorizado em um fundo imobiliário. Bom, mas aí vocês podem me perguntar, por que você não escolheu, por exemplo, o HGLG? O HGLG, eu vou colocar os dados dele aqui na tela para a gente poder comparar. Quando a gente olha aqui principalmente a valorização nos últimos 12 meses, a gente percebe que ele não cresceu no último ano, ou seja, ele vem acumulando aqui, na verdade, uma pequena queda de 0,30%. E quando a gente compara, por exemplo, a distribuição de dividendos, o HGLG distribui aqui 8,39% em dividendos. Já o LVBI11 distribui 8%, ou seja, os dividendos distribuídos são muito parecidos. Um outro ponto importante também quando a gente analisa é aqui o P sobre VP. Como eu mencionei para vocês, o P sobre VP ele compara o preço da cota com o valor patrimonial do fundo. E a gente percebe, investidores, que o HGLG ele está super valorizado no mercado. Ele está basicamente aqui 6% acima do que ele possui de patrimônio. Comparado com o LVBI11, ele está muito mais aí no radar dos investidores do que o LVBI11. Portanto, investidores, para mim, o LVBI11 é um fundo de logística que vale muito a pena você colocar na carteira nesse ano de 2024, porque ele tem um potencial ainda de continuar a sua valorização, ele entrega praticamente o mesmo dividendo que um HGLG e ele é uma segunda opção ou uma opção adicional para diversificação dentro da sua carteira de fundos imobiliários de logística. Agora, falando do segundo fundo imobiliário que eu indico aí para esse ano de 2024, eu estou falando para vocês aqui do fundo JSRE11 e ele é um fundo de lajes corporativas, ou seja, ele vai investir em basicamente prédios e escritórios. Esse fundo hoje na B3 ele tem um valor de cota aqui de R$
R$87,31. Ele vem crescendo bastante e valorizando bastante suas cotas nos últimos 12 meses, aqui já acumula 11,48%, e ele distribui o equivalente a 7,18% em dividendos, um excelente dividendos para um fundo imobiliário de galpões logísticos. Olhando aqui os seus principais indicadores de valuation, o valor de patrimônio desse fundo está aqui na casa dos 2,3 bilhões, o seu P sobre VP impressionantemente está aqui na casa dos 0,69, ou seja, o valor das cotas desse fundo imobiliário estão sendo negociados abaixo do valor que ele possui de patrimônio, investidores, ou seja, isso representa para vocês uma baita oportunidade de compra, pois o preço da cota desse fundo pode se valorizar bastante nos próximos meses. A liquidez dele é um pouco mais baixa quando a gente compara com a nossa primeira opção de fundo imobiliário, porém 2 milhões por dia é uma negociação razoável aí na B3. Quando a gente olha aqui a distribuição de dividendos dos últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo ele teve uma leve queda aqui no ano de 2022 e 2023, porém está bem em linha com os anos anteriores. Hoje, quem faz a gestão desse fundo é o Banco Safra, ou seja, uma instituição de renome aí no mercado. E esse fundo ele teve seu início lá em 2011, ou seja, é um fundo imobiliário que vem se provando no tempo. E obviamente isso traz bastante segurança para nós investidores. O portfólio hoje desse fundo imobiliário basicamente é composto de 6 prédios corporativos, então eu estou falando aqui do prédio das Nações Unidas aqui em São Paulo, o edifício Paulista, a Torre Ebony, a Torre Marbel, e também nós temos aqui outros 2 ativos, um na praia de Botafogo e o edifício Tower Bridge Corporate. Ou seja, investidores, boa parte dos ativos desse fundo está aqui na cidade de São Paulo e uma pequena parte no Rio de Janeiro. Portanto, ele tem ativos aí nas principais capitais. Além disso, esse fundo imobiliário também possui outros ativos financeiros, como por exemplo LCIs, CRIs, e também ele investe em outros fundos imobiliários, em outros fundos de lajes corporativas. A gente pode dizer até mesmo que esse fundo ele é um fundo misto, pois ele não investe somente nos ativos físicos do setor imobiliário. Mas antes que vocês me perguntem, investidores, por que você não escolheu, por exemplo, o fundo imobiliário KNRI11, que ele é super popular aí no mercado? Quando a gente olha aqui, por exemplo, os dados do KNRI, que obviamente é um fundo de lajes corporativas, a gente percebe, investidores, que o dividend yield é muito parecido com o fundo que eu estou indicando para vocês, que é o JSRE11, ou seja, gira em torno aqui de 7% de distribuição de dividendos. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, o P sobre VP, que compara o preço da cota com o valor patrimonial, o KNRI ele já está super valorizado no mercado, ou seja, com o P sobre VP na casa de 1,03. Ou seja, o fundo JSRE11 ele tem muito mais potencial de valorização, pois no P sobre VP ele está muito mais descontado do que o KNRI. Ou seja, investidores, o JSRE11 é uma opção adicional aí para você colocar na sua diversificação de fundos imobiliários de lajes corporativas, que distribui um dividendo muito parecido com os principais fundos de lajes corporativas do mercado e que tem um excelente potencial de valorização nos próximos meses, pois ele está bem descontado aí no mercado. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, investidores, eu vou trazer agora um fundo imobiliário de papel. E eu estou falando aqui para vocês do fundo IRDM11. Sim, o fundo IRDM11, que chegou a cair aí mais de 25% nos últimos meses. Esse fundo imobiliário lá na B3, ele está com um valor de cota aqui de R$ 82,84. E ele distribui 12% em dividendos, ou seja, mais do que uma renda fixa aí no nosso mercado. No entanto, investidores, a gente viu ele nos últimos meses caindo bastante o preço das suas cotas. A gente vê aqui um total acumulado de 10,62%, mas no mês de dezembro e novembro de 2023, ele chegou a bater uma desvalorização de 25%. E tudo isso por conta da redução de dividendos que ele teve nos últimos meses, por conta da queda da inflação, pois esse fundo de papel ele tem grande parte dos contratos de CRI atrelados à inflação, ou seja, corrigidos pela inflação. E como nós vimos, a inflação vem caindo bastante desde setembro do ano passado. E obviamente os contratos são reajustados aqui anualmente e esse dividendo diminuiu bastante em relação ao ano anterior. E isso afugenta a maior parte dos investidores que começam a ver lá a distribuição de dividendos reduzida e acabam movimentando e vendendo esse ativo por um
outro que pague mais dividendos. Além disso, investidores, uma outra notícia que também assustou os investidores é que o fundo IRDM ele tem parte da sua carteira investida em outros fundos imobiliários, como a gente pode ver aqui no portfólio do fundo. E para você que não ficou sabendo dessa notícia, eu vou deixar até o vídeo que nós colocamos aqui no canal sobre o fundo Hectare, que teve diversos problemas de gestão e teve o valor das suas cotas caindo mais de 50% no mercado. Para você que quer saber sobre esse assunto, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. No entanto, investidores, como eu mencionei, o parte do portfólio aqui do IRDM11 é investido em outros fundos imobiliários. E aqui na página 2 a gente vê o fundo imobiliário Hectare listados aqui. Ou seja, o IRDM11 ele estava investindo nesse fundo imobiliário, que teve o preço da sua cota despencando aí no mercado. No entanto, para tranquilizar vocês, o fundo imobiliário aqui, o IRDM11, ele tem apenas 0,49% do seu patrimônio investido nesse fundo, ou seja, é praticamente nada perto do patrimônio que esse fundo tem dentro da sua carteira. Quando a gente olha aqui os números, ele tem um total de 3,1 bilhões de patrimônio e 0,49% não representa absolutamente nada para esse fundo. Ou seja, nós investidores vamos ter um impacto muito pequeno por conta do problema de gestão do fundo imobiliário Hectare. Além disso, investidores, boa parte aqui do portfólio desse fundo imobiliário está atrelado a certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs. E nesse quesito, investidores, o fundo IRDM ele é muito bem diversificado. Posso até dizer para vocês, investidores, que ele é um dos melhores fundos imobiliários de papel aí do nosso mercado. E com essa desvalorização que ele teve por conta desses problemas aí de gestão do fundo imobiliário Hectare e também por conta da queda da inflação, a gente vê aqui, investidores, um P sobre VP na casa dos 0,95, ou seja, o fundo ele está com um excelente desconto aí para a gente investir, aproveitar a valorização dele no mercado e, obviamente, aproveitar também um dividend yield de 12%. E um outro ponto que eu acabei esquecendo de dizer para vocês é que a liquidez também dele é excelente na B3, gira em torno de 4,8 milhões de negociações por dia. Bom, investidores, esses são os 3 fundos imobiliários para se investir nesse ano de 2024. Para você que é novo aqui no canal, nós temos uma websérie que trata apenas de fundos imobiliários e o nome dela é Batendo a Carteira do Tio do Terreno. Nessa série, investidores, nós montamos uma carteira de fundos imobiliários do zero com o objetivo de bater a carteira do Tio do Terreno, ou seja, comparando o investimento em um imóvel físico, em terrenos ou até mesmo uma casa alugada contra um investimento de fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link da playlist completa do nosso desafio que ainda está rolando. Dito isso, investidores, o que vocês têm aí para me dizer? Esses fundos imobiliários faz sentido para investir nesse ano de 2024? Vocês já têm um desses fundos na carteira de vocês? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.